In 2015, an association of Black women-led NGOs organized a day of action that reshaped political organizing and elected leadership by and for Black women in Brazil and across all of Latin America. On that day, over 100,000 marched through the streets of Brasilia against racism and violence and for the principle of Bem Viver, the Afro-Indigenous rooted Brazilian concept meaning collective well-being or good living. A decade later, leading organizations are convening the second national and now international March of Black Women. They aim for 1 million of us, 1 million of us to get over there. You got a few weeks to get those tickets, y'all. Find your funders, get your tickets. And they are bringing a renewed call for reparations and collective well-being. This year, the Black Women's March is a constellation of cross-movement activities, and it's going to take place the entire week of November 25th in Brasilia, Brazil. Again, get your tickets. What has been recognized by this march and why we all are here, all genders, all races, is that, as in the words of one of our speakers today, when the Black woman moves, the entire structure of society moves with us. So please allow me, in describing this event, because my words just can't do it justice, I want to describe this event by one of the founders. She said, "This project comes from ancestral textures of the accumulation of Black women and communities and struggles. This project drinks from the waters and cultures of the original peoples, our historical partners. And this project is anchored in the dream of creating possible futures for Black girls and women, and consequentially, for all the subjects and the peoples of Brazil, and I would add, and beyond." That founder is here today. It's a pleasure for me to introduce Janeira Sandre Miranda. Janeira is a professor in the Philosophy of Human Sciences department at the Instituto Federal de Gaia. You're going to have to deal with my slaughtered Portuguese all session. This is in Brazil, the institute there, and her work focuses on African and African-Brazilian history, gender, and race studies, as well as ethno-racial equality policies and the education of Black youth. She's also coordinator of IFG's Lab and Study of Race, Gender, and Africans, and has led academic community and indeed international initiatives to deepen debates around racial equality and Black identity. She's active in movements focused on racial justice and is an outspoken member of the Brazilian Association of Black Researchers and the Network of Black Historians. Please join me in welcoming Janeira Sandre Miranda. Gretchen, good morning, good morning. Good morning. Obrigada por essa apresentação generosa e gentil. Saúdo nessa manhã brilhante, agradável, ao Quênia, berço de Wangari Maathai e da comum mãe ancestral da humanidade, berço do povo. If you don't mind beginning, Janeira, and then I do have some questions, hoping to have a discussion, and then I'm going to introduce the other leader that we have on the floor. Thank you. Saúdo nessa manhã brilhante, agradável, ao Quênia, berço de Wangari Maathai e da comum mãe ancestral da humanidade, berço do povo Maasai, do Monte Kilimanjaro e do Lago Turkana. Peço licença para pisar neste solo sagrado e para fazer uso da palavra, pois na Marcha de Mulheres Negras temos aprendido e ensinado que a terra em que pisamos é lugar sagrado e que a palavra tem poder transformador.
Saúdo as representantes e os representantes das diversas regiões do leste africano e todo este continente máter. E, de modo afetuoso, saúdo a todas as pessoas aqui presentes que proporcionam a possibilidade de conversarmos sobre este projeto incrível que está nas ruas e está no mundo, como diz a nossa irmã Valdecir Nascimento. Agradeço aos organizadores desse incrível Wakatiwetu Festival, African Futures Lab, African Union Economic, Social and Cultural Council, Reform Initiatives, Baraza Media Lab, and Deep South Solidarity Fund. Thank you, Noelle. Thank you, Liliane. Thank you, Mahmoud, and the amazing team. Thank you so much. A marcha que está nas ruas e está no mundo nasceu de um imaginário coletivo radical. Mulheres negras movendo as estruturas do patriarcado, do racismo, da heteronormatividade, do especismo, da cosmofobia, do capitalismo, para apontar que os princípios de reparação e bem-viver são a base de um novo pacto civilizatório global para a sobrevivência da Terra e das filhas da Terra e de todas as pessoas sobre a Terra. Temos construído para nós a reflexão de que não aceitamos a visão dos super ricos do planeta de ejetar-se da Terra para tratá-la como uma ex-colônia degradada da exploração econômica e do capital. A Marcha de Mulheres Negras é esse sonho coletivo, este sonho de um mundo possível para os nossos e as nossas, para a nossa gente. Lançada em 2011 por Nilma Bentes, uma mulher negra da Amazônia brasileira, da floresta brasileira, Nilma colheu os frutos e os sonhos e os projetos lançados por mulheres negras entre gerações em todo o território nacional brasileiro e lançou a proposta da Marcha de Mulheres Negras Brasileiras, ocorrida em 2015, com 100 mil mulheres negras na capital do Brasil, Brasília. Tássia, obrigada pela companhia maravilhosa, por essa viagem em comum. Vai tratar melhor do tema dessa história. E Gretchen, por essa manhã conjunta de diálogos. Desde 2015, uma década transcorreu. O movimento de mulheres negras brasileiras cresceu exponencialmente. As mulheres negras avançamos na educação superior, na participação política, na ampliação de uma rede de organizações de mulheres negras que recobre todo o território nacional brasileiro de 8 mil quilômetros quadrados. A Marcha de Mulheres Negras é um espaço de promoção do diálogo, sobretudo do aprofundamento das práticas, das experiências, dos princípios de reparação e bem-viver. Reparação, tema desse festival, palavra plural, que em seus significados vem sendo trabalhada no Brasil como parte das demandas dos movimentos negros e de mulheres negras, dos movimentos indígenas e das comunidades tradicionais e quilombolas, como um conjunto de iniciativas de fortalecimento à participação política e econômica da gente negra, com ênfase na presença das mulheres negras. Estamos atuando na criação de um Fundo Nacional de Reparação Histórica, iniciativa que tramita no Parlamento Federal. Estamos atuando por mudanças na política tributária e na política econômica federal. Mas não é somente sobre dinheiro
embora também o seja. Na experiência da marcha de mulheres negras, a consistência da experiência e significados de bem viver são parte das nossas vivências ancestrais, das nossas vivências comunitárias, das nossas vivências periféricas, das vivências das maiorias negras no Brasil. O bem viver é também a herança de nossas mães e avós, é também a experiência que legaremos às meninas, às novas gerações. A transmissão intergeracional não somente da resistência ou da resiliência, mas dos nossos modos de interconexão com os biomas, cuidados com a nossa gente, saúde, comida limpa, soberania territorial, cuidados com nossa espiritualidade, modelos e arranjos econômicos justos, circulares, limpos e protagonizados por todas as pessoas, na produção, circulação, na partilha de bens materiais e imateriais. São princípios da Marcha de Mulheres Negras, que é, hoje, uma experiência que congrega 3 dimensões. A Marcha de Mulheres Negras é uma estratégia de trabalho e organização política que nasce dos territórios locais, da experiência comunitária, dos terreiros, dos quilombos, das periferias urbanas e rurais. É a experiência das mulheres negras nos espaços onde estamos. Por isso nós temos dito, onde tem uma mulher negra, ali está a marcha. Por isso a marcha não é minha ou do Brasil, mas a marcha é de todas nós. Onde há uma mulher negra no mundo, ali está a Marcha de Mulheres Negras. Esse é o nosso convite, é o nosso princípio de coletividade, de participação, de horizontalidade. Nós temos dito que tudo nosso é na circularidade, e essa tem sido a experiência da Marcha de Mulheres Negras brasileiras, que também cresceu de forma orgânica. Nós temos sido procuradas por mulheres negras do mundo inteiro. E hoje nós temos a alegria de anunciar que nós não temos uma marcha de mulheres negras brasileiras ou da América ou do Sul global, mas nós temos uma marcha de mulheres negras no mundo, nas ruas, no mundo, em toda parte. Esse é também o nosso convite, o nosso entusiasmo, a nossa expectativa e a vontade de estarmos juntas no dia 25 de novembro de 2025 em Brasília. Ou, de onde nós estivermos, produzirmos conexões locais com a plataforma da Marcha de Mulheres Negras, da Marcha Global de Mulheres Negras. Além dos princípios de reparação e bem-viver e da dimensão de marcha como estratégia, nós estamos também pensando a Marcha de Mulheres Negras como um processo de ampliação da participação das mulheres negras do mundo inteiro nos diversos ambientes sociais e da criação de redes globais de mulheres negras, porque também a experiência da Marcha Brasileira, ela é uma experiência inovadora no nosso território nacional. Não havia, até 2015, uma Marcha de Mulheres Negras. Nós tínhamos marcha do movimento de mulheres negras, mas o nosso avanço e o nosso protagonismo tem mostrado e ampliado e apontado a presença e a participação política do movimento de mulheres negras brasileiras como uma entre tantas referências fundamentais para nós da participação política das mulheres negras no mundo inteiro. Então, para nós estarmos em Brasília no dia 25 de novembro, estarmos num processo de construção que vai contar com a marcha evento, como nós temos dito, dessa data incrível. Será uma semana de reparação e bem-viver, uma grande festa das mulheres negras, na capital do Brasil, onde nós estamos apontando para a movimentação de 1 milhão de mulheres negras. Em 2015, nós éramos 100 mil. Hoje, nós já somos mais de 5 milhões de mulheres negras em movimento no país. E queremos chegar a Brasília com um número gigante, porque nós anunciamos 1 milhão e sabemos que hoje somos muito mais que isso, porque realmente somos muito mais que isso. Quando nós anunciamos 1 milhão de mulheres negras em Brasília, em razão das condições históricas, isso foi uma questão e uma ousadia, Gretchen. Mas nós
iniciamos uma estratégia que é 1 milhão de mulheres negras mobilizadas no Brasil. E já temos 5 milhões de mulheres negras mobilizadas no Brasil em torno da Marcha de Mulheres Negras. E muito mais que isso, a marcha se lança no mundo. Estamos hoje aqui, na próxima semana na África do Sul, estamos em outras partes do norte global, estamos, sobretudo, em muitas partes do sul global, e essa é a nossa perspectiva. Apontando para o fim da minha fala, eu gostaria de acentuar e de destacar um ponto que nos parece muito central naquilo que é a construção da Marcha de Mulheres Negras e que Gretchen trouxe. A insurreição, a insubmissão, a reversão de um conjunto de fatores civilizacionais que tem excluído as maiorias negras. No centro da visão da Marcha Global de Mulheres Negras, nós colocamos as mulheres negras como decisoras, como participantes de processos definidores do futuro global, porque nós sabemos que quando as mulheres e as meninas negras estiverem contempladas, nós teremos uma visão horizontal e circular, onde todas as maiorias vulneráveis, em toda parte, estarão contempladas. Então, com isso, encerro a minha fala com um agradecimento pelo convite e com um chamado. Vamos todas e todos, presencial ou de modo remoto, a Brasília em 25 de novembro de 2025. A marcha está nas ruas, a marcha está no mundo. Vamos, por reparação e bem viver. Obrigada. Wonderful. Hey. Thank you so much for that charge. I really appreciate, Janara, how you've spoken to us about how this emerged, really with the leadership, leaders within the Amazon, your network, 30 organizations at that time, really taking and heeding that call, and some of the conditions that led to this. You've spoken a bit on the journey of the growth of a civil society organizing over the next 10 years. I hope to tap you more on that in this conversation. But let me bring into the conversation the other speaker we have on the stage, Tasia Mendoza. Tasia Mendoza firmly believes in the ancestral and transformative power of matripotency. How do we pronounce that? Matripotency? I love this. The indispensable quality for creation that emanates from Blackness and womanhood. Let's all say that together. Matripotency. I love this. She holds a degree in social sciences from the Federal University of Rio de Janeiro and a master's degree in anthropology. Currently, she's a doctoral candidate in the multidisciplinary graduate program in ethnic and African studies, and where she researches the relationship between gender and coloniality in African-derived religions. With over 15 years of experience in civil society and philanthropic organizations, she contributes to empowering collectives and organizations led by Black women. Currently, Tasia works as a consultant for philanthropic organizations and is a fellow with the Black Feminist Fund. Welcome, Tasia. I thought I'd pitch a question with you, or did you want to just start out, jump in? So when I kept pushing Tasia, I'm like, but who are you? Because I hear so much about her. I'm like, but really, how do you define yourself? She says, I'm a supporter. I'm a supporter. She works and I think we had a call to put ego last. And just in my short engagement with her, that has been the promotion of the people, of the organizations, and then how we can connect together. And so you have been working in active roles and supportive roles, resourcing what's been happening, as was just described. And I'd love to hear from you. Like, what have you seen? What changes have you seen in campaigns for racial and gender justice since the march?
You told me that you watched the march and that had an impact on you. And particularly with Black women and LGBT rights activists. We've been hit hard. We've been hit hard, and you all in Brazil particularly, noting in particular the assassination of Marielle Franco, which was a wake-up call for everyone that reverberated around the globe. Love to hear from you as to what you've seen as to how that has catalyzed or what role it played in the last 10 years. And then how have you seen Brazilian feminist organizations sustained and grow through this work? What have been the challenges? And then I'd also throw to you, I need you to brag a little. I need you to brag a little about what makes Brazil a Black feminist powerhouse. Good morning. Bom dia. I'm gonna enjoy the joyful gift of translation, and I'm gonna speak in Portuguese this morning. Vou falar em português. Eu quero começar pedindo licença, pedindo agô aos donos dessa terra, as energias que nos trouxeram até aqui, ao umbigo, ao útero do mundo, que nos dá a possibilidade de existirmos. Quero também pedir licença à Marcha de Mulheres Negras, quero pedir licença a Valdeci, a Nayara, a Janira, e agradecer pela confiança dessas lideranças de terem me colocado aqui, nessa conversa. Quero agradecer aos organizadores, quero agradecer a Noel, a Macmid, a Lilian, também pela confiança. Quero agradecer a Gretchen pela delicadeza em ter composto essa conversa com a gente. Quero começar afirmando uma coisa que ontem, na conversa com Gretchen preparatória para essa conversa nossa, me voltou à memória. Como foi para mim, como uma jovem negra de 24 anos, contemplar a visão de 100 mil mulheres negras como uma onda nas ruas de Brasília. Esse movimento teve um efeito totalmente transformador. E eu posso falar desde a minha experiência como sujeito e como ator político individual, mas eu falo também da minha geração, né? A marcha, ela reafirmou a centralidade ancestral do papel político das mulheres negras na sociedade brasileira. Ela reafirmou a sua maioria demográfica. Ela veio para dizer: nós somos a maior parte da população. Ela afirmou a sua diversidade de complexidade de ser no mundo, a sua diversidade de sexualidade, de identidade de gênero, de território, de pertencimento religioso, a sua diversidade de fenotípica, a sua diversidade que reflete a história do nosso país. E ao afirmar o sujeito político mulher negra como central para a constituição da sociedade brasileira, ela também resgata e reafirma a dívida que a sociedade brasileira tem com as mulheres negras. A gente não teria uma independência da colônia portuguesa se não fosse o papel das mulheres negras. A gente não teria a liberdade conquistada da abolição sem a liderança das mulheres negras. A gente não teria conquistado a Carta Democrática Brasileira de 1988 sem o papel da liderança das mulheres negras. E a marcha, ela, ao colocar essa onda de mulheres negras na rua, chamando os nomes das ancestres, referenciando toda essa história, ela resgata no tempo presente todo o nosso peso ancestral, e ela também anuncia no futuro que não tem um futuro para a sociedade brasileira sem as mulheres negras.
A Janira ontem disse algo que, para mim, é central nesse processo. A marcha tornou as mulheres negras inegáveis, incontornáveis. Então, nos últimos 10 anos, Gretchen, o que eu pude observar como apoiadora, como supporter, como pessoa que está na sociedade civil brasileira já há 15 anos e que que pôde acompanhar diversas organizações de mulheres negras, o que eu pude observar foi que esse reconhecimento público e histórico fez com que as organizações do terceiro setor, o governo e até mesmo as empresas, a propaganda, o comércio, a economia, passou a não poder mais negar a centralidade da mulher negra na sociedade brasileira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil as novelas são muito populares, né? A gente tem muitas novelas e elas estão no centro da conversa, do discurso nacional. Todo mundo fala da novela que está passando na TV. A novela é o centro de tudo. E durante muito tempo, se você ligasse essas novelas, ia parecer que você estava assistindo uma história na Suíça. Só tinham pessoas brancas. E as únicas pessoas pretas que estavam ali representadas, e as mulheres negras em especial, estavam em lugares de subalternidade, estavam ali como a empregada doméstica ou a babá. Esse ano, pela primeira vez, ou seja, 10 anos depois da marcha, pela primeira vez, nas 3 principais novelas do país, todas as protagonistas eram mulheres negras. Com isso, quero dizer que todos os nossos problemas e desafios foram resolvidos? Não. Mas a centralidade desse sujeito político se tornou inegável, incontornável. E isso é uma grande conquista da marcha. Uma outra, e aí eu acho que a Janira já falou disso, mas eu acho que posso reforçar, né? O tecido da sociedade civil brasileira, a constituição das organizações, né? Das organizações sem fins lucrativos, das associações, ela também mudou sensivelmente, né? Mulheres negras têm, historicamente, a capacidade de se associar, seja nas irmandades católicas históricas de mulheres negras no Brasil, que se associaram em busca de liberdade para africanos e seus descendentes, seja na contemporaneidade através de associações e organizações e articulações e redes. E nos últimos 10 anos a gente viu um crescimento exponencial. Então, a organização mesmo que a Janira faz parte, a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, saiu de 30 organizações associadas em 2015 para 53. O Comitê Nacional da Marcha de Mulheres Negras, que em 2015 era basicamente composto por uma articulação de 30 organizações, hoje é composto por 11 organizações, cada uma que articula em si dezenas de outras associações. Trabalhando no ambiente filantrópico, principalmente depois tanto do assassinato de Marielle Franco, que emergiu na sociedade brasileira um debate sobre gênero e raça, também fruto da imagem e do poder narrativo que a marcha colocou nas ruas, né? A Marielle não era só mais uma vereadora ou uma moradora de favela ou uma liderança dos direitos humanos. Ela era inegavelmente uma mulher negra. E isso é um resultado necessário, isso é um resultado direto da marcha, né? Após isso, e também após o assassinato do George Floyd, que faz com que as camadas altas da sociedade passem a reconhecer o racismo e terem algum mínimo interesse nessa pauta, você tem um tecido social de organizações de mulheres negras efervescido, aquecido e pronto não só para receber e operar recursos, pronto para influenciar nas práticas filantrópicas, né? E você tem principalmente um crescimento de mulheres negras em posições de tomada de decisão. Então, desde crescimento de mulheres negras no parlamento, como juízas, na academia, mas também, pensando nesse ambiente, também em espaços como a filantropia. Quando a gente estava no lançamento do comitê da marcha desse ano,
que foi no ano passado, o lançamento do Comitê da Marcha agora de 2025, eu pude estar lá e pude falar que a minha presença naquele lugar, assim como a presença de várias outras companheiras, mulheres negras que estão hoje operando recursos dentro da filantropia no contexto brasileiro, é um resultado direto da marcha. Se a gente hoje pode sentar nas mesas e compartilhar e influenciar a decisão sobre para onde os recursos estão indo e poder disputar esses recursos como apoiadoras e como infiltradas, agentes infiltradas desse movimento, isso é um resultado da marcha. Então, eu, de fato, só tenho a reverenciar e agradecer a esse movimento e reforçar para vocês o convite para essa marcha de 2025, porque se com 100 mil mulheres, os últimos 10 anos, foram transformados, o tecido social brasileiro foi transformado, meu rosto sorri, e eu me arrepio de pensar na força dos próximos 10 anos, do tipo de transformação que a gente vai vivenciar e experimentar. Obrigada, Gretchen. Thank you. Thank you. I'm giving myself a time check because I got two quick questions. I don't know how quick they'll be. And then we want to make sure we open it up to participants. But I wanted to pause here and recognize how much intention both of you, but particularly the committee, has placed on language. In the words that you use. And also, I appreciate you, Tasia, speaking to the leadership role of Black women in philanthropy. I will point out one who is at this event. Jasmine Mickens actually played a significant role in the progress of the UN integrating Portuguese. As we know, there was a real challenge at the first UN Permanent Forum for People of African Descent, where the largest concentration of people of African descent, the diaspora, did not have any access to language translation. So really want to recognize that many of the organizers within your associations were the ones who pushed us there. And we do need to push further so we can have access to this wisdom and to your leadership. But you particularly used the language of the concept of bem viver. And and also Black. Knowing that in Brazil, there's many different names utilized for our hue. I'd love to hear how it is that language is important. How do you feel it resonates within the broader reparations movement? I'll stop there, and then I'll have a second question. Uma questão relevante, importante para nós. Os movimentos negros brasileiros têm preenchido de conteúdos semânticos positivos e propositivos a palavra negro, negra, que no passado da nossa história foi pejorativo, foi desconstrutivo para as pessoas e crianças negras. Então, nós pensamos a linguagem também no seu potencial transformador e pensamos que a presença negra na diversidade fenotípica, já tratada por Tássia aqui, é precisamente a nossa força política no Brasil como maioria. Então, para nós, não interessa um conjunto de palavras que servem muito mais para encobrir a presença negra e dividir a comunidade negra. É um exercício também de supremacia branca, é um exercício de, depois da violência colonial, da violência física, depois do estupro colonial, a violência linguística. Nós repelimos esse esforço recolonizador que a linguagem eurocentrada traz para a nossa experiência como povo. Então, os movimentos negros brasileiros, os movimentos de mulheres negras brasileiras têm sido tratados em vários ambientes como movimentos educadores. Educadores da nossa consciência e educadores da nossa linguagem e, portanto, educadores de uma palavra que transforma porque ela reinscreve na vida social um conteúdo propositivo para a nossa experiência, para o nosso legado, para a nossa
marca física no corpo, porque o modelo racial brasileiro tem uma forte ênfase na marca física. Então, nós queremos exatamente ressignificar e dizer que, para nós, a marca da física da presença africana é o mais forte no nosso legado, porque tem sido por ela e através dela que nós temos reconstruído e reconstituído a nossa visão sobre futuros possíveis, imagináveis para a diversidade. E aqui, Gretchen, eu queria pontuar isso, a aliança da comunidade negra com os povos indígenas, com os povos originários americanos, e dizer que dessa experiência amé-africana, dessa simbiose entre América e África, nós temos emergido com essa potencialidade de um anúncio futuro, onde nos territórios tradicionais essa aliança se dá, onde na nossa incidência política em Brasília, pela Constituição, pela soberania sobre os territórios, essa presença se dá. E nisso há uma negação, não apenas linguística, mas política, dos fatores de divisão que a supremacia deseja impor para a população brasileira. Então, nós somos maiorias, nós não somos maiorias brancas, né? Nós somos uma nação de maioria negra, de um legado civilizacional afro-indígena, o qual nós abraçamos e lançamos para o futuro como uma potencialidade. Ontem você me perguntou o que o Brasil tem para o mundo. Eu penso que o elogio da diversidade é a potência que vem a partir das margens. Eu acho que não exatamente da base ao topo, mas das margens ao centro, pensando que o círculo é infinito, né? E é essa experiência que a gente deseja pontuar, de diversidade entre os povos e de respeito por todos eles. Thank you. Thank you. Tássia, did you want to share your thoughts? Sim, obrigada, Gretchen. Acho que só costurando um pouco com o que a Janira trouxe, né, dessa aliança histórica e ancestral entre movimentos negros e povos indígenas nas nossas terras, disso emergiram legados e conquistas que a gente vivencia até hoje, né? Então, Janira ontem nos lembrou na conversa sobre como que foi a aliança entre povos negros e indígenas, que na nossa Constituição assegurou o direito a terras, o direito à terra, né, para povos tradicionais e povos quilombolas. Como que nos interiores do nosso país, povos quilombolas e povos indígenas têm se aliançado desde tempos imemoriais. Como que no avanço a direitos educacionais, né, de educação antirracista e educação escolar indígena e educação escolar quilombola, como que esses mecanismos legislativos eles também estão associados, né? Então não espanta que a marcha, desde a sua criação, ela tenha emergido com um lema que atravessa as Américas, que é o princípio do bem viver, que é ameríndio, mas também é andino, também da América, dos povos indígenas desde a América Central até os Andes, né, passando pelos povos das terras baixas da América do Sul, onde hoje se encontra o Brasil, né, a terra que ancestralmente é chamada de Pindorama. E essa sabedoria do bem viver, que é o que os povos africanos encontram quando chegam nessa terra, ela transpira saberes que se comunicam e que dialogam diretamente com essa matriz civilizacional afrodescendente, né, africano-descendente. Então, é uma tradução desse encontro, né? O bem viver como... E também acho que é importante sublinhar, né, que aquilo que a linguagem da reparação
muitas das vezes não consegue traduzir, ou muitas das vezes ela também reduz, né? A gente tem conversado aqui no festival desde ontem sobre a complexidade da linguagem da reparação, sobre os seus limites, sobre os desafios de criar uma nova linguagem, né? Como a Ivone nos provocou ontem, o movimento de mulheres negras brasileiro, quando ele se aliança com os povos indígenas e quando ele traz o bem viver para o centro da agenda política, o que ele está trazendo também é uma nova linguagem. Ele está trazendo uma nova gramática para a gente pensar o futuro. E então, para que a agenda de reparação ela não esteja encapsulada em si mesma e encapsulada numa gramática do colonizador, né? No acesso a direitos, à democracia, ao desenvolvimento, a qualquer coisa que pareça com isso. Mas que, de fato, a Valdeci tem uma fala que eu gosto muito, que a reparação ela seja uma mola, ela seja uma oportunidade histórica, estratégica, para que a gente se vincule a uma agenda que é... A uma agenda não, mas a um princípio que é ancestral, é o bem viver. Thank you. Thank you so much. Thank you. You've spoken, both of you, about why we should be excited about this moment, about the strategizing, the networking that will be a piece of it. I in some ways was halfway joking about all of y'all get your tickets. I know it's very difficult for many of us to be able to get to Brasilia in a matter of 3 weeks. Where are we now? And so I'm certain that there are many participants here at this festival that would love to learn how to be engaged, how to stay engaged, what's the way that we can fit in and learn from and align with the leadership that you are strengthening and building in Brazil. And just as an addition to that question, this will be the last one, you all. We've been speaking about this being a year where we have there's just a lot of historic fronts with the extension of the decade of people of African descent by the UN, with the declaration of the decade for justice through reparations by the African Union. We know these institutions are responding to calls from civil society, yet really struggle with implementation. And would love to hear how it is that your work on a feminist political approach, how we shift from many seeing feminism as a philosophy to a political approach that is going to lead to implementation, that has tangible impacts on the lives of those who are out there and can transform the relationships of those of us here. Thank you. Muito obrigada por essa questão ampla. Eu vou dividir em dois pontos. A estratégia global de participação na Marcha de Mulheres Negras, pensando no ambiente remoto, né? Pensando nessas conexões que podemos oportunizar e oferecer. Eu gostaria de mencionar para vocês que uma das estratégias territoriais é o protagonismo local no debate, no diálogo, nas vivências e experiências de mulheres negras. Então, em cada lugar, tomando chá com as amigas na cozinha, no jardim de casa, no quintal, no centro comunitário, no pátio da igreja ou da sua experiência comunitária ou religiosa, na sua organização, no auditório da escola ou do ambiente onde você trabalha, em todo e qualquer ambiente, o nosso convite é para que, em 25 de novembro, em conexão com Brasília, nós possamos ter muitas rodas de conversa, muitos círculos de mulheres negras, milhares, milhões de círculos de mulheres negras no mundo inteiro. Assim também vai ser no Brasil, por ser um país continental e
pelo fato do acesso, né, em todos os sentidos, para a capital não ser pleno para todas as 58 milhões de mulheres negras brasileiras. Então, nós temos essa estratégia e fazemos o convite a todas e cada uma das organizações, lideranças, das pessoas, com a família. A gente tem, Gretchen, tratado da importância desse diálogo em muitos e múltiplos ambientes. Então, nós estaremos em Brasília, nós estaremos na incidência local, no centro de poder nacional, mas gostaria de pontuar isso. Estaremos em Brasília também com 3 plenárias transnacionais de jovens mulheres negras, de mulheres LGBTIs e também uma plenária internacional da África e da diáspora, né? De mulheres da África e da diáspora. Então, a partir desses espaços, nós queremos também gerar conexão com todos os territórios nacionais e continentais de onde essas mulheres são egressas. Então, essa estratégia ela é muito central, é muito importante, e os significados globais da marcha só fazem sentido para nós. Esse é um tópico que eu gostaria de pontuar agora, se eles tiverem total conexão com o ambiente nacional, com o ambiente regional, com o ambiente municipal local. Então, essa organização em âmbitos diferentes, é ela que potencializa isso que essa segunda parte da sua questão, Gretchen, que é a nossa incidência política, no caso brasileiro, no âmbito nacional. Nós temos como fruto da Marcha de Mulheres Negras de 2015, uma nova geração de mulheres jovens negras na política brasileira, no parlamento municipal, nos parlamentos estaduais e no parlamento federal. É sob a liderança dessas jovens mulheres, que são incríveis e inspiradoras, que está tramitando no Congresso Nacional Brasileiro uma iniciativa legislativa para a criação de um fundo nacional financeiro de reparação histórica para a população negra brasileira. Então, eu mencionei no início que nem tudo é sobre dinheiro, mas o fortalecimento que pode vir desse ambiente governamental com fomento às iniciativas comunitárias das famílias e comunidades negras é bastante importante para nós. E ligado a essa iniciativa sobre o Fundo de Reparação Nacional, nós temos como estratégia nacional uma série de debates, plenárias e iniciativas parlamentares relacionadas à saúde reprodutiva e sexual das mulheres negras, e indígenas e quilombolas, numa linha. Nós temos, nesse momento, em toda a América Latina e no Brasil particularmente, vai ser lançado pelo Ministério da Saúde, durante o evento Marcha de Mulheres Negras na Universidade de Brasília, a Política Nacional de Cuidados, que é um debate central, que no Brasil é fundamental, o tema do trabalho doméstico, terceirizado e lançado sobre os ombros das mulheres negras. Nós iniciamos um debate nesse sentido. Então, essa incidência nacional, ela faz sentido para nós no âmbito do diálogo interinstitucional com o governo brasileiro, também porque temos compreensão de que há um processo reparatório que é o mínimo, não é complacência, é o mínimo de devolução e justiça que nós podemos ter no âmbito dessa experiência nacional de cidadania brasileira, onde na história da República nós temos sido os protagonistas da nossa própria emancipação, a revelia do Estado brasileiro. Então, Gretchen, a marcha possibilita, eu acho que muitas incidências possíveis no âmbito nacional e transnacional, mas para nós, e eu encerro com essa ideia, a marcha ela faz sentido total quando nós estamos em conexão com as mulheres simples, com as mulheres comuns, com as mulheres que somos nós, que estamos em todos os espaços da sociedade brasileira e no mundo inteiro. Então, faz muito sentido para nós a marcha global de mulheres negras está no Uacati, Uetu. Obrigada. Thank you.
With the 10 minutes remaining, I hope you're okay for us to open it to questions. Look at that. We have 25 minutes remaining. I was going to apologize because we were talking yesterday about Black women are unstoppable, and sorry you couldn't stop us from talking. But let's see some hands for questions, and then I'll make certain I circle back for each of you to give some closing remarks. Yes, who? Thank you. With the mic, thank you. All right, do I stand? Hello, everybody. Hey, Joyce. Hi, Gretchen. All right, my name is Joyce, and I'm from Namibia, from the Landless People's Movement. And I think the question that I have, Gretchen asked it, and I think it was partially answered, but I think just for emphasis' sake, I would like the question to be asked again, to be answered again. But first of all, I must say how I'm really proud of y'all. I'm really happy to hear about your work. It's just amazing. It's phenomenal, I must say. It's quite phenomenal, and I would like to encourage you to just go on and just keep at it. You've been keeping at it, so just continue keeping at it. And so my question really is to maintain the momentum of the cause, and I think you have successfully been doing that. We have so many things, like I'm in the political space, and so there are often a number of things that you have to fight for at the same time. We are on the continent, we're fighting for sanitation, for housing, and then we have to fight for reparations, and within reparations, you have to fight for women's rights and all these things. And so how do you then, because everything is important in its own right, and the momentum has to continue. But just to make sure that while we are dealing with all these other things, this one doesn't lose its potency also as an element. How were you able to do that? Thank you. Thank you. Would you like us to stack questions or take one at a time? Okay, let's take two more questions. We'll stack those. So thank you. The question as to there's so much. How do we make certain we're not spreading ourselves thin? How do we maintain the concentration and the potency of our work when standing at the intersection? Thank you so much for that question. Do you see another hand? Yes. Good morning, ladies and gentlemen. It's afternoon. My question is in comparison to what we have been talking about yesterday about the Mau Mau struggle and how our women, my mothers included, struggled to maintain the movement, even if it was as difficult as assumed to be unattainable. They did it because they had a unity, a concentrative mind to make sure that the colonialism, which had destroyed many of their children, was actually removed from the Kenyan face. Although, of course, even if the face of the British was kind of removed, the psychological part of it was never removed because some people started giving in to preachers like those of the church, like those of other situations, and particularly those who had participated in helping the colonialism to maintain its odd affairs against the African, including the women, who, of course, bear the major part of it in bringing up children and, of course, feeding the children without enough resources. Can you explain how powerfully you have pushed the strength and have imagined that you must win because you must be a winner? Thank you. Thank you. And can you please state your name again, sir? My name is Dr. Ngacha Karani, National Chairman Mau Mau Original Trust. And we have a lot of women in our organization who are demanding compensation as we are talking now. Thank you. Thank you.
Thank you very much. So the question is to how you continue to push and resist this colonization of our minds and the ways in which we are raising our children and moving through. Good morning. My name is Dewana Thompson. I am from the southern part of the United States, Alabama, which many may know has a rich civil rights legacy itself. And many times that legacy does not include the brilliance of the Black women and women of color who actually effectively made it possible. So thank you so much for the work that you do, and thank you for telling your story. My question is, I would say I'm embarrassed, but I did not know that there had been a women's march in Brazil in 2015. So of course, the women's march that occurred in the United States and across the world was sort of the first conversation that many of us had heard about sort of this collective international struggle that women took up. And knowing some of the national organizers of that, there are two things that I'm interested in terms of what maybe parallels in the experience that you all had and may potentially be having now. One is that when the power of that movement got to such a level, the organizers of the movement were then, they became targets of their government. And targets of individuals who felt like investing that kind of power in women, particularly women of color, because women of color mostly led that national march. It became a safety concern. So I'm wondering, have you seen that kind of threat as you go about the specific work of organizing Black women, considering the language that you're using, the very intentional narrative that you're creating, the very intentional line of care that you're advocating for? So that's first. And second, when we think about organizing, and something that we've been trying to sit with is the work of organizing. How have you been able to make that, or at least the best words I can say is professionalize that work to where people are seeing it as a actual career, a set of strategic tools, tactics, and that those organizers who are doing this work that you've now been able to extend for 10 years can actually live as organizers, right? Can take care of their kids, can take care of their health care, all of those things, because we're not seeing that as it relates to movement work in the United States. People are dying in the fight, literally. And so I hear from you, and I gained from what you all said so much about what you're pouring into your movement. And I'm just wondering, are there strategies, things that we can take from you all today as to how to implement that as we're moving strategies in the US? Thank you so much. Thank you. So I heard in that question, what are some of the parallels with other movements, particularly the US and others, where we are concerned with the safety and security of frontline organizers, whether it's physical safety and security you spoke to, but are also just even the co-opting of our language, which is a significant threat. And then absolutely, we talk about how many Black women work for free in this field. So let's talk about how you see. Are we gonna get a fourth stack? So let me just finish that sentence, but really how you see the work sustained. Can we fit in one more question and then, or do we want to do 3 and then do another cycle, if we could, please? Thank you. Y'all got the brain power, I don't, for 4 questions in a row, so let's go with it. Thank you. Good morning. My name is Nana. I'm from the African Union. So I'm going to ask a question about partnership. So as you know, the theme of the year is something that is envisaged not only to focus on Africans on the continent, but Africans globally. And a lot of our outreach historically in the global African diaspora has been with
the Americas, as in towards the North America and the Caribbean, we have seen a very distinct lack of presence of South America, even though we all understand that we have a huge and important population of Afro-descendants, especially in Brazil, but also in Colombia. And so within the work that we are doing at ECOSOC, we are trying to see how we can build institutional collaborations between the African Union, CARICOM, and then the Latin American organizations as well. But I feel that even more important than institutional partnership has to be people-to-people engagement between Africans wherever they may be. We've been able to have little bits of engagement. We were in Barbados, where Vice President Francia Marquez was there. There were some delegations from Brazil. At the Accra conference in 2023, there were Brazilians there as well. But I would like to, I guess, I will benefit from your thoughts on how we can have a concrete and ongoing, a sustainable engagement at the people-to-people level, because we know you're doing fantastic work. I can already see opportunities for highlighting some of this work that you're doing in international forums. We were just at the UNGA in New York. I was on a panel with, other Brazilians like yourselves. We are going to Johannesburg next month for the G20. Which you guys hosted in Brazil last year before you came to South Africa. So I feel like there's a lot of opportunities for us to really connect and reinforce one another at the people-to-people level. So I really would appreciate your thoughts on how we can make this happen. Thank you. Thank you for that. Thank you for that. As one of the leaders within an institution, noting that we need to make those connections, both relational and institutional. All right, I'll start with you, Janira. Obrigada pelas excelentes questões. Agradeço por oportunizarem o diálogo. Eu vou responder, conversar e produzir o diálogo a partir da última questão. O Brasil tem uma grande rede de economia solidária. Ela é ampla e envolve muitos atores da vida social brasileira numa visão de uma economia que reforça a visão que nós temos de que nós podemos viver da nossa cultura, da nossa atividade de trabalho, dos nossos territórios, dos nossos espaços. Dentro desta visão, a ideia de uma parceria internacional aparece para o Comitê da Marcha como uma possibilidade incrível. Nós queremos continuar dialogando sobre isso e acredito que poderemos fazer coisas importantes juntos. Pontualmente sobre a marcha, nós estamos abordando o 25 de novembro como a culminância de processos que são muito importantes e que a gente vem reforçando no decurso desses anos de preparação da marcha. E um deles é a Feira das Ganhadeiras, que é o nome tradicional das comerciantes e produtoras econômicas negras no Brasil. Uma rede toda fortalecida por mulheres negras que lideraram desde o período colonial a luta por emancipação política, por emancipação jurídica, por liberdade, mas também por autonomia econômica, né, Tássia? Então, para nós, na verdade, a ideia de economia solidária, circular, economia de cultura, criativa, é a centralidade da atividade econômica das mulheres negras na sociedade brasileira, porque a riqueza ali gerada é oriunda do trabalho das maiorias que somos nós. Então, para nós é uma visão, é uma possibilidade, um propósito e uma longa jornada na direção de uma perspectiva emancipatória, inclusive econômica. Então, muito obrigada pela possibilidade. Eu espero que nós possamos continuar dialogando aqui em outros ambientes digitais e também em outros fóruns. Eu agradeço muito pela sua questão. Ela é também sobre sustentabilidade, né? Então, eu vou iniciar por essa ideia tão importante que você traz, que é saúde integral e cuidado. A noção de bem viver
ela tem correlação com a nossa condição de sobreviver com dignidade daquilo também que nós fazemos no ambiente do terceiro setor, nas nossas lutas, no ambiente daquilo que a gente produz coletivamente. É uma visão que nós temos e aqui nós acentuamos a expansão do movimento de mulheres negras no Brasil nas suas organizações. Tássia enunciou muito bem que nós temos nos preparado para para avançar nas nossas organizações com muito mais condições de trabalho, com muito mais autonomia econômica, com a condição de remunerar de forma digna pelo trabalho qualificado, que é qualificado profissionalmente, mas, sobretudo, humanamente, pelo gigantismo das trajetórias dessas mulheres que nos inspiram cotidianamente na sua ação e presença. Então, para nós, a sua questão é muito importante. A segunda questão que você trouxe sobre comunicação, me parece que a comunicação hegemônica, ela invisibiliza as nossas iniciativas. Sobretudo no sul global. Ontem nós fomos perguntadas, a gente mencionou que a marcha de 2015, no Brasil, nós conseguimos furar a bolha das mídias tradicionais e sermos vistas e comentadas em todo o país, nas principais mídias e noticiários tradicionais. Nas redes sociais, por certo, também. Mas nós não conseguimos furar a bolha na imprensa tradicional internacional. Né? Então, essa é uma visão e uma perspectiva do nosso comitê de comunicação. Nós esperamos nos comunicar com mais qualidade, mais e mais. E essa conexão americana do norte, nós sabemos, né, que o norte também é plural e temos esse desafio da comunicação. Agradeço ao representante da associação que menciona o legado inspirador e potente da ação das mulheres negras, sua mãe, outras mulheres do movimento, na liderança e no protagonismo das lutas de libertação. Muito obrigada por sua contribuição. E Joyce, que alegria tê-la. Obrigada por sua questão. Me parece que a luta pela terra é algo no Brasil que nós nos inspiramos no trabalho de soberania territorial e posse de terras nas comunidades quilombolas brasileiras, sobretudo as comunidades rurais, experiência que você certamente conhece. Então, eu te agradeço por isso. E a sua pergunta, eu acho que eu sei que o tempo está curto, mas eu vou pontuar algo que me parece fundamental para nós não adoecermos e para nós não cansarmos da luta. Toda a nossa luta, ela é interconectada e ela é global, e ela é holística, ela é total. Então, se você está lutando por esgotamento sanitário nas moradias da sua comunidade, você está transformando o mundo globalmente para as meninas, para as mulheres, você está lutando por saúde, por educação. Essa divisão em gavetinhas, essa divisão em quadrados, ela é uma visão extremamente colonial. Nós precisamos, para nos libertar dessa visão compartimentada, ter em perspectiva que aquilo que nós fazemos, por pequeno que seja, é gigante e está conectado com a transformação das estruturas. É por isso que eu disse ontem e encerro. Onde uma mulher negra, você, Joyce, se movimenta, ali as estruturas estão sendo transformadas. Muito obrigada pela sua questão. Thank you. Thank you. Tássia. You feel everything was said? So those were amazing questions. Those were amazing questions. I think we have time for one more. We've got a 5-minute wind up. Is there anyone who's got a burning question? Noel. How are you taking care of yourselves through all of this, and who is helping you taking care of yourselves, and how can we support you? Any one of those questions or all of them, you don't even have to respond. I just want to offer them from this space as you continue this journey into being present in the march and beyond, and helping us move into the 10-year process
of making this world we determine the world as we need it, right? So just want to thank you and help us help you also. Much appreciated, Noelle. How do we bring compassion to ourselves, to the work? How are you all taking care of yourselves? Eu estou pedindo a Tássia que responda essa questão, por gentileza. Eu respondo, Janeira. Eu aprendo continuamente com o movimento de mulheres negras e com a marcha e com essas lideranças sobre a centralidade do cuidado. Como a Janeira falou, está no centro do sentido de bem viver. Então, tem uma série de práticas que são incorporadas tanto pelas organizações lideradas por mulheres negras e que estão à frente dessa marcha. Odara, por exemplo, é uma das referências em política de cuidado institucional, com práticas de acolhimento para a equipe, com práticas de acolhimento para as pessoas que estão sendo mobilizadas. Toda a estrutura da marcha está sendo pensada também para... É uma estrutura que é chamada de estrutura de acolhimento, para receber as mulheres em Brasília, para cuidá-las. E tem uma frase da Valdeci e da Nayara que eu adoro, que depois do 26 de dezembro, não falem com a gente até janeiro. Então, depois de 26 de novembro, não falem com a gente até janeiro. Então, tem também a previsão do descanso, né? Durante todo o processo, enquanto eu estou conversando com elas e a gente está se reunindo, uma coisa que tem sido mantido também como um farol desde 2000... essa marcha tem sido planejada há muitos anos. E eu fui chamada, convocada a dar suporte a esse movimento a partir de 2023. E em 2023, quando eu recebo esse chamado, eu recebo o chamado com a seguinte recomendação: a gente precisa se mobilizar agora, porque senão chegaremos cansadas. Então, todo o processo de mobilização teve um cuidado de antecipação, teve um cuidado de faseamento, para que as mulheres não fossem levadas ao seu extremo, para que elas não fossem, para que a corda não fosse esticada ao ponto de arrebentar. Então, eu acho que incorporar princípios de cuidado no fazer, seja ele qual que for, é uma forma também de apoiar esse movimento. A gente circular esse aprendizado entre nós, para que os nossos fazeres se tornem cada vez mais alinhados com esses princípios. Dei conta do recado? Thank you, Tássia. Thank you. Janeira, do you have and also if there's any wrap-up that you would like to add? Agradecer pelo convite, pela experiência ao seu lado, Gretchen, e ao seu lado, Tássia, para vocalizarmos sobre a Marcha de Mulheres Negras no Brasil, que está nas ruas e está no mundo. Vamos juntas, sigamos por reparação e bem viver. Obrigada. Thank you. Thank you so much to you both for the words that you've shared with us that are inspiring us to think beyond, but actually very, very concrete as to how we can take action. Thank you for the work that you both have done that I don't even realize I may have benefited from. And thank you for the hearts that you continue to share with us, that you embody here on the stage. It really is something for us to be able to, it's really a gift to be able to bear your full soul and to channel that into this movement for good living and reparations. So thank you so much. Woo!